Olá, amigos! Nossas saudações cordiais. Estamos aqui com muita alegria para esse primeiro seminário online no canal Lições de Amor, Mulheres Evangelii, as Mulheres do Evangelho. E hoje nós estamos no sexto dia 26 de dezembro, com uma convidada muitíssimo especial, Mariana Bezerra, que irá nos falar sobre Abigail, da obra Paulo e Estevão, e os seus ensinamentos sublimes. Então, como nós habitualmente fazemos, antes de ouvirmos Mariana, vamos fazer a nossa prece, antecedendo os trabalhos, pedindo inspiração do alto. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai Celestial de amor e bondade. Senhor Jesus, tomai as nossas pequenas migalhas de amor como prova da nossa dedicação à sua bondade e misericórdia, e multiplicai-as, Senhor, para aplacar a nossa sede, para saciar a nossa fome de Evangelho. Dignai-vos, Cristo, abençoar os nossos bons propósitos, a todos que nos assistem neste momento, a fim de que as nossas dores sejam consoladas. E, em especial, nós te rogamos, com muita fé, envolvei Mariana nas vossas bênçãos cariciosas de paz e de amor, a fim de que ela seja intuída pelos nossos amigos espirituais, com as melhores reflexões e ensinamentos sobre a tua palavra de vida eterna. Sede, portanto, conosco, hoje como sempre, que assim seja. Assim seja. Mari, que Deus te abençoe. Que assim seja. É com muito prazer que participo, fui convidada por Patrícia a participar do seminário online do canal Lições de Amor para falar sobre grandes personagens, que assim como aqueles que a gente já conhece de longas datas, em especial os apóstolos, tiveram também mulheres importantes a enaltecer a grande obra do Cristo. Hoje vamos falar sobre Abigail. Abigail, ela é uma das personagens da obra de Emmanuel, Paulo e Estevão. E, inicialmente, Abigail, ela é reportada como uma jovem cuja doçura, amabilidade são características predominantes. Bom, Abigail, ela é irmã de Gesiel, ou Estevão, mais lá na frente, filha de Jochebed, e que foi criada e educada sob as antigas leis, sob as leis de Moisés. E, de certo, o seu pai e a sua mãe, assim como fizeram com Gesiel, fizeram também com Abigail um trabalho de excelência. Esta moça, esta jovem, se relaciona, na verdade, prometida a Saulo de Tarso. Abigail já inicia a sua história com alguns martírios, a começar pelo falecimento, pelo desencarne do seu pai e pela prisão do seu irmão. Ela também presa, mas liberta, inicia a sua jornada sozinha, abandonada, ou pelo desencarne ou pela prisão do irmão, mas inicia a sua jornada abandonada. Encontra um casal de amigos que estão dispostos, o casal está disposto a auxiliá-la na sua vida, e é daí que ela tem o primeiro contato com Saulo de Tarso. Pois bem, inicialmente essa personagem ela é sempre tratada como uma pessoa frágil ou ingênua, mas em determinada parte da obra, em especial nesta que acabei de narrar, sobre o falecimento e a prisão do seu irmão, ela se reverte e então Emmanuel passa a tratá-la de uma forma menos frágil, menos ingênua.
de modo que ela, em determinado ponto da obra, passa a ser, inclusive, guia e presenças constantes na vida de Paulo, seja encarnada ou desencarnada. Esta relação, se fôssemos tratar atualmente, já havia pontuado em uma especial oportunidade, esta relação de Paulo e Abigail nos tempos modernos, talvez tratássemos como um relacionamento abusivo, até por considerarmos a cultura da época. Era uma mulher extremamente submissa, né, que tinha todas as suas atuações ligadas exclusivamente à figura do homem. Tanto é que em uma das oportunidades, no momento de, de maior tristeza, talvez, para Saulo e Abigail, ela relata que toda a vida dela, todas as suas, todos os seus sonhos e planejamentos estavam diretamente relacionados a Paulo. Mas aí ela é surpreendida com um homem do qual desconhecia, e somente no momento do desencarne do seu irmão é que ela toma conhecimento de quem é o verdadeiro Nazareno. Ela ali, no momento do apedrejamento de Gesiel, no momento do desencarne de Gesiel, ela ouve pela primeira vez sobre o nosso amado Mestre. E daí, então, quando, pelos desígnios divinos, ela e Paulo se separam, se desconectam, ela conhece ainda mais esta obra e se surpreende com os projetos do Altíssimo em relação a ela. Todas aquelas aspirações que ela tinha de ser mãe, mulher zelosa, esposa zelosa, aquele planejamento que ela tinha, de repente, não são suficientes, não são suficientes para sustentá-la, já que ela tem no Cristo agora uma visão muito mais para frente do que é realmente a vida. Quando descobre, portanto, em uma aparição do seu irmão para ela, de que a vida é eterna, de que o espírito é eterno, ela se transforma no que ela sempre foi: a doçura em pessoa, a amabilidade em pessoa, em espírito. Ela passa a ver todas aquelas suas aspirações e todos os seus desejos de forma completamente diversa, não mais tendo como embasamento, não mais tendo como fundamento as coisas materiais, a ligação que ela tinha propriamente com o mundo material. E ela passa a enxergar a vida de uma outra forma. Pois bem, em um desses momentos, já dando um spoiler, né, da obra, mas Abigail, ela desencarna, e é um dos momentos mais marcantes, um dos encontros, o último encontro entre ela e Paulo, mais marcante, em que ela diz, já inicia daí as revelações que Abigail tinha a Paulo, já se inicia desse último diálogo que eles têm, ela ainda neste planeta. Mas mais do que estas revelações iniciais, são, das quais a gente vai tratar agora, são aquelas faladas a Paulo em um momento em que ele, já convertido, já passado por Damasco, já tendo visto o Cristo em luz viva, né, já tendo presenciado não só o Cristo, mas também vivido mais de 1000 dias, ele fala aqui, no deserto, com o casal Aquila e Prisca. Ele, em um momento em que retorna à casa paterna, não abandonado financeiramente, porque o abandonado a toda sorte nas questões, nas relações mais íntimas. Ele que esperava talvez um abraço fraternal,
encontra o abandono e prossegue sua vida sem mais nenhuma ligação terrena, diríamos assim. E então, no momento de muito pesar, de muita tristeza, repousa, e neste momento do sono, Paulo vivencia um local que ele não conseguia descrever de tão belo que era. Possivelmente num desdobramento, né, do sono, ele então encontra Abigail. E Abigail aqui, mais uma vez, vai esclarecer a Paulo muitas dos questionamentos que ele carregava consigo. Desde aquele último contato presencial, né, carnal, ali ela já deixava rastros do que ela viria a dizer e a confirmar a ele neste diálogo. Paulo pergunta, então, sem compreender, tendo a aparição do irmão, né, de Gesiel, agora Estevão, e Abigail, Paulo, sem muito compreender aquela situação, faz questionamentos muitos, até que faz a primeira pergunta. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Abigail responde, ama. E em que sentido Abigail orienta Paulo que amasse? Para compreender a perfeição dos propósitos do Cristo. E aqui a gente não contempla o amor, que seria a resposta de Abigail, o verbo amar, nas nossas concepções individuais e materiais. Aqui não estaríamos tão somente, né, a tratar do amor entre pais, entre filhos, entre amigos, entre maridos. Não. Aqui nós estaríamos a tratar de um amor que ultrapassa a nossa concepção material e individual. A resposta de Abigail, ela se fundamenta, portanto, na concepção do mestre do que seja amor. E aí, para fazer um liame do que Paulo e da própria Abigail já tinham vivenciado com as leis antigas, nós podemos fazer essa ligação através do primeiro mandamento. O primeiro mandamento nas leis de Moisés dizia amar a Deus sobre todas as coisas. Mas sendo o mestre um complemento que lapida este diamante bruto que foram os ensinamentos dos antigos profetas, ele agrega mais um ensinamento que, segundo o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, seria semelhante ao primeiro. Então, contempla-se como lei primordial e lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pois bem, no momento em que foi questionado o Cristo pelos próprios fariseus, quando em discussão com os saduceus, eles, ironicamente, os fariseus questionam, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui é uma passagem de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Pois bem, o amor na nossa concepção cristã é o sentimento por excelência e é o instinto que nos eleva, né? Que nos eleva à altura do progresso. Então, para que consigamos atingir os propósitos de Cristo nas nossas vidas, nós precisamos amar. E não estamos falando de um amor do qual conhecemos. Acredito que nós ainda estamos caminhando a passos curtos e vagarosos, sempre em direção ao progresso, mas ainda não concebemos o que seja amar nas mente cristãs. Pois bem, no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si, a Lei de Amor, é nos ensinado o quê?
o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. De certo, existe algo dentro de nós programado para ser algo superior, ou seja, dentro de cada um de nós, a centelha divina se propôs a colocar um pouquinho desse sol interior, desta luz. Então, quando nós nos propomos a amar o próximo, seja ele o nosso próximo mesmo, ou seja, aquele do qual nós não temos nenhuma afeição ou até mesmo temos uma inimizade, a cada passo que amamos, este sol interior se ilumina e se irradia. E quanto mais irradiado, mais próximo ao alto nós estamos. E aí a sensação de estar flutuando, a leveza que não se explica, porque, de fato, o amor de Cristo é inexplicável. Mas nós sentimos quando fazemos o esforço de amar ao próximo em todos os seus aspectos, não só o amor propriamente, o que compreendemos como o amor vulgar, mas é o respeito, é a compaixão, e aí vão todos os outros, inclusive os demais ensinamentos que Abigail pontua. É o perdão, é saber esperar. Todos esses aspectos compõem-se o amor, porque ela é a lei fundamental e primordial e primeira de todas as leis. Pois bem, quando fazemos o esforço de amar, nós aquecemos os nossos corações e essa luz e esse sol interior se expande. Mas que recompensa teremos se só amarmos aqueles que nos amam? O amor, sendo ele princípio da caridade, deve ser aplicado principalmente aos nossos inimigos, digamos assim, aqueles que nós temos problemas passados ou presentes que advieram de faltas anteriores ou mesmo que constituímos agora, mas a sua aplicação é sublime, pois é uma das virtudes, na verdade, de maior vitória que o homem, enquanto espírito, pode alcançar. E ele se contrapõe ao egoísmo e ao orgulho. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, é pontuado que não há semelhança, obviamente, entre o amor que eu sinto pelos meus próximos e o amor que eu sinto ao meu inimigo, por exemplo. Não tem como se exigir que amemos o nosso pai tão querido como amamos uma pessoa que nos fez mal. Não se trata propriamente de igualar tais sentimentos, mas mais do que isso não lhes guardar ódio, continua o Evangelho no capítulo 12. Não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes, não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha, é socorrê-los em caso de necessidade, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar, é finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. E porque muitas vezes não compreendemos os desígnios do Mestre, porque não nos esforçamos para exercer o amor ao próximo. Nós impedimos, inclusive, de amar os nossos irmãos. Nós colocamos barreiras e isso nos afasta, sem sombra de dúvida, do que são dos propósitos divinos em nossas vidas. Muitas vezes não explicamos determinadas situações que ocorrem, né, no nosso dia a dia, e nada mais é reflexo do que as nossas próprias escolhas.
Então, meus amigos, desta primeira lição de Abigail, Paulo sinaliza que será muito difícil amar os inimigos, principalmente, mas que tratava-se de uma atitude que aqui eu acho que ele recobre a consciência de que mais do que necessária para que ele saísse vitorioso, né, que cumprisse todos os propósitos do Cristo em sua vida. E imaginemos, Paulo está após sair do deserto, propriamente não havia iniciado a sua jornada cristã no que diz respeito à vinculação à Igreja do Caminho, por exemplo. Ele ainda não sabia como. A busca dele estava ocorrendo, ele estava se preparando para o que seriam os principais atos da vida cristã dele. Então, estes primeiros ensinamentos e esta conversa com Abigail foram de suma importância. Se tratam tais atos de um guia de como Paulo deveria ser um bom cristão. Abigail dá a ele, literalmente, um guia de como ser um cristão. Um cristão, portanto, deveria amar. E aí vem a segunda pergunta. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Bom, dessas divagações, sabendo que seria impossível e muito penoso amar ao inimigo, né? Amar ao próximo, Paulo se questiona como é que ele conseguiria alcançar tão elevada expressão de esforço com Cristo. E Abigail responde: trabalha. E trabalha em que sentido? O trabalho é uma dentre as leis morais, né? Temos a lei do trabalho, e o trabalho é uma necessidade, sendo compreendido como toda ocupação útil. Ao homem é dado o direito e a liberdade de exercer o seu trabalho. E aqui nós temos duas concepções de trabalho. Quais seriam essas? Primeiramente, o trabalho material, propriamente aquele destinado à subsistência, né? O homem precisa trabalhar para angariar recursos para se manter. Mas existe aquele trabalho tão importante ou mais importante quanto o trabalho material, que é o trabalho do aperfeiçoamento da inteligência, o aperfeiçoamento do seu pensamento. E, além de tudo, responde Kardec, por exemplo, na questão 676, que o trabalho é, inclusive, expiação. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Então, Paulo, rememorando o que havia aprendido durante a sua vida, entende que seria necessário resgatar a vida de tecelão para exercer este trabalho. Bom, o trabalho material, eu acredito que não tenhamos dúvida, mas o trabalho do aperfeiçoamento da inteligência é aí que mora as nossas dúvidas. E acredito que este seja, inclusive, o ponto de discussão de Paulo. Bom, como é que eu vou alcançar tão elevada expressão de esforço com Cristo? Que trabalho seria esse? Já que ele tem tanto o fim, né? Tanto de conservação do corpo, quanto do desenvolvimento do pensamento, como é que ele iria desenvolver, como é que ele iria elaborar tal necessidade para que alcançasse tão elevado esforço com Cristo? Necessidade do trabalho? Sim. Talvez não na seara material, né? Mas no desenvolvimento do pensamento e no aperfeiçoamento da inteligência, a necessidade permanece para todos nós até que atinjamos a perfeição. Como não é o nosso caso, como a gente ainda está aqui neste mundo a provar e expiar muitas coisas, o trabalho fará parte de nós, tanto quanto seja necessário para o nosso desenvolvimento. A obrigação de aperfeiçoar a nossa inteligência, ou mesmo dos outros que estão ao nosso redor, nós precisamos também
auxiliar aqueles que estão conosco, deve ser compreendido aqui ou em outras dimensões. Até porque, por exemplo, o trabalho dessas personagens tão importantes, creio eu, não se encerraram no momento em que eles passaram pela Terra, né? Não se encerraram, pelo contrário. A atividade no orbe, em planos superiores, permanece. E quem somos nós para não para abandonarmos as possibilidades de empregarmos o trabalho a nossa própria evolução, em benefício da nossa própria evolução? Certo é que o trabalho chega, obviamente, quando o trabalhador está pronto, né? E muitas vezes nós temos as oportunidades de desenvolvermos trabalhos dentro da casa, dentro das casas espíritas em que participamos, ou mesmo dentro da nossa família. E muitas vezes abandonamos ou nem damos muita atenção a essas oportunidades que nos são colocadas. E o trabalho também é ponto central de edificação, né? Nós estamos construindo paulatinamente, como bem pretende Paulo, né? Nós estamos construindo gradativamente a nossa evolução moral e o trabalho faz parte disso. Kardec, inclusive, pontua nesta questão, na resposta da questão 676, mesmo aqueles que são fracos de corpo, por exemplo, Deus outorgou a eles a inteligência para suprir a limitação. Então, mesmo para aqueles que não podem exercer o trabalho material, Deus incumbiu a inteligência para suprir essa limitação, mas o trabalho é sempre trabalho. Então, caberia a Paulo, talvez ele não soubesse ainda como realizar este trabalho, mas no momento certo lhe seria dadas as informações e os instrumentos necessários, mas caberia à mente, ou caberia a ele o exercício do trabalho. E eu pergunto, quando é que ele parou de trabalhar? Eu acredito que, assim como o nosso mestre, o trabalho permanece continuamente. Desenvolver a nossa inteligência é matéria para daqui à eternidade. E o primeiro passo o primeiro passo para o desenvolvimento do trabalho é a gente aceitar o que está ao nosso alcance, o que sempre vem sendo ofertado dia a dia e a gente descarta sem nem perceber. O trabalho não falta, né? O trabalho não nos falta. O que falta realmente é a nossa vontade, é a nossa predisposição para iniciar, sabendo que serão, inclusive, os nossos próprios testemunhos. Trabalhar diretamente, por exemplo, numa casa espírita é esforço, é abdicação. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor não entendem a arte das nossas casas no domingo às 8 horas da manhã para auxiliar a casa, ou a gente tem um trabalho voluntário e as pessoas não compreendem porque a gente não está angariando recursos com aquilo. E os óbices e os bloqueios e obstáculos ocorrerão de todas as partes. Mas sabendo nós da necessidade da nossa própria evolução, não só na subsistência, mas no desenvolvimento intelectual, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que a nós está predestinado, né? Não nos falta trabalho, nos falta disposição. E ainda nessas divagações, nessas discussões, Paulo compreendia que era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Então, desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo em cooperação com os amigos, com os antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades.
E que providências, então, perguntou a Abigail, que providências adotar contra o desânimo destruidor? E Abigail, na mais inteligência, né, na mais alta inteligência, na mais alta sabedoria, fala para ele: espera. E este esperar não necessariamente dizia respeito a um estado de tempo ou lugar, não necessariamente era aguarde que virá, né? Não se tratava de esperar sem nada fazer, pelo contrário. O que Abigail ensinava a Paulo, se acaso ele se encontrasse em desânimo destruidor, é que, acreditando em dias melhores, ou mesmo que aquela situação precisava ser suportada e vivenciada por ele, é que ele deveria esperar. Não se tratava de um esperar sem nada fazer. Paulo precisava continuar exercendo o seu trabalho, por exemplo, amando ao próximo e perdoando. Não era um esperar de braços cruzados para que a providência divina o fizesse por ele. Ela acreditava e ensinava ao apóstolo que ele precisava saber que tudo tinha o seu tempo e que a cada qual era dado o que necessitava. Era dado, mesmo os martírios, mesmo as aflições, nos são ofertadas e nos são dadas, levando em consideração toda a nossa capacidade de suportá-los. Nós não estamos aqui tão somente esperando que as coisas aconteçam. Se estamos a passar, por exemplo, por uma situação de tristeza e desânimo, recobrai as esperanças, porque as coisas boas ocorrem em maior proporção do que as coisas ruins. Além destas, por exemplo, além das aflições que foram colocadas na vida de Abigail, o falecimento do seu pai, o desencarne do seu pai, os flagelos que ela presenciou todos os seus familiares sofrendo, mesmo aquilo, mesmo todo aquele pesar, mesmo todas aquelas dificuldades, ainda assim, elas eram necessárias ao aprendizado daqueles todos que estavam a vivenciá-las. E ela precisaria esperar a providência divina, acreditando e trabalhando de que haveriam dias muito melhores para eles. E dentro dessas divagações de Paulo, ainda sabendo que era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior, ele questionou a Abigail quando o desânimo destruidor chegasse. O que fazer? Que providências adotar contra? Então Abigail respondeu: espera. E o desânimo destruidor, assim como toda e qualquer dor, é propósito também divino. Ele faz parte do nosso aperfeiçoamento e do nosso desenvolvimento. Mas para que não nos aflijamos, para que não percamos, não nos desesperamos, é necessário que nós esperemos. Mas esse esperar não necessariamente diz respeito a um modo de tempo e lugar. Aqui, Abigail quer que Paulo compreenda que nós devemos esperar a providência divina, mas sem, antes de tudo, deixarmos de desenvolver os nossos trabalhos, amar ao próximo, perdoar, não deixar de exercer a caridade. Aqui nós vamos esperar, o ato de esperar está muito mais relacionado com a nossa crença no Altíssimo, o nosso acreditar e, portanto, a formação da nossa fé, do que propriamente um ato de sentar e aguardar que as coisas
aconteçam. Abigail, por exemplo, soube esperar. Num dos momentos também de aflição e de dores, principalmente no seu desencarne, quando da aparição do seu irmão para ela, ela compreende que aceitar aquela vida, aceitar aqueles acontecimentos, era a forma que ela tinha de crer, de acreditar no Cristo que até então ela desconhecia. Apesar de parecer que o mundo está desmoronando sobre as nossas cabeças, não devemos ter, e como bem pontuou Chico, nos momentos de crise, não devemos nos perturbar, devemos seguir, servir e orar, esperando que nos suceda o melhor. Então, se devemos esperar que o melhor aconteça, mas devemos seguir, sobretudo, servindo e orando, trabalhando, agradecendo e amando ao próximo. A caridade deve ser ato constante, mesmo nos momentos de espera. E o exemplo maior, talvez, deste ensinamento é a própria Abigail, que, confiando na providência divina e conhecendo o Mestre nos últimos momentos da sua vida, da sua passagem na Terra, ela aguarda e compreende que, sendo espírito eterno, sendo espírito daqui para a posteridade, ela se encontraria com seu irmão, por exemplo, e teria momentos ainda a assegurar que Paulo, lá mesmo do plano superior, que Paulo seguiria os caminhos e estaria protegido e sendo guiado pelos dois irmãos. Não o abandonaria, mas no momento de dificuldade ela acreditava que o mestre tinha os melhores e maiores planos para a vida dela. Assim foi com Estevão, né? O Gesiel, seu irmão, que também nos momentos de martírios, no momento do seu apedrejamento e do seu desencarne, tendo encontrado sua irmã naquele momento, mesmo no pior momento, em frente ao seu algoz e a sua irmã amada, fala palavras tão bonitas e tão superiores a todos os sentimentos que poderiam existir. Ele perdoa Paulo, abençoa a união de ambos e, acreditando que o Cristo tinha para ele planos que estariam não atingidos, né, pelas questões materiais, não atingidos pelas questões materiais, Estevão compreende que, acreditando e esperando, a obra do Cristo, ela seria tocada em sua vida, ela chegaria por completo em sua vida. E este momento também, Paulo, lá na frente da obra, depois desse encontro com Abigail, Paulo também nos momentos de aflição, em que se encontrava preso, por exemplo, sofrendo flagelos, em um momento quase que de êxtase, ele, sabendo e tendo a ligação que tinha criado com o Mestre, compreende todos os sentimentos que Estevão viveu. Todos aqueles sentimentos, todos aqueles momentos em que Estevão aparentemente era para sofrer, mas ele se regozijava na alegria de servir ao Mestre. Paulo compreendia, portanto, que a espera não era necessariamente no lugar e no tempo, mas no estado de espírito. Paulo compreendia-se tranquilo, calmo e sereno nos momentos mais difíceis de sua vida. E ali estava à espera no Cristo, que seria a sua... tinha no Cristo o seu alento, né? O cuidador que todas as nossas dores e que todos os nossos desesperos se socorrem. Nós precisamos ter em mente que, apesar de todas as dificuldades parecer, né, estarmos vivendo,
todas as dificuldades, nenhuma delas é superior ao que Cristo viveu por nós, né? Nenhuma delas vai ultrapassar todas as dores e todos os martírios que sofreu Cristo sem nem merecê-las. Nós, quando reclamarmos da vida, né? Lembremos que bem-aventurados os aflitos, porque sofrem em nome do Cristo. Então, nos alegremos até mesmo das dores, porque elas nos compõem enquanto espíritos em evolução e fazem com que sejamos melhores com certeza do que ontem. E nada mais do que as nossas aflições são reflexo das nossas faltas anteriores. Então, se nós estamos passando pelas dificuldades que estamos, foi, primeiro, causa dos nossos atos, e segundo, porque concordamos em vivenciá-las. Não fossem as nossas anuências, não fossem os nossos atos pretéritos, não estaríamos vivendo as dificuldades e os martírios que estamos a viver. E é também forma de testemunho. Se estamos dispostos a viver pelo Cristo, pelos seus propósitos, né? Crendo crendo no plano que ele nos ordenou, nós temos que ter em mente que as dores fazem parte deste plano. E no Evangelho tem uma passagem sobre a paciência, em bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando nos curvamos quando curvamos a fronte para o chão. Então, quando vivenciamos os nossos fardos na presença do Mestre, eles se tornam muito mais leves do que parecem ser quando estamos a olhar para o chão, quando estamos a reclamar, quando estamos a nos preocupar mais com as dores do que com as bênçãos, quando estamos preocupados muito mais com os nossos problemas do que com tudo de maravilhoso que existe em nossas vidas. Quando não conseguimos enxergar as coisas positivas e tão somente aquilo que nos magoa, que nos chateia, nos afastamos cada vez mais dos propósitos do Mestre. Então, Paulo, sabendo que enfrentaria muitas dificuldades, como conseguiria então conciliar os problemas que ele sabia existir junto à religião judaica naquele momento histórico, com os novos ensinamentos, com a Boa Nova. Ele se perguntava como assimilar, como conciliar, na verdade, como conciliar a obra do Mestre aos ensinamentos e às vivências, à cultura propriamente da época, aos seus companheiros antigos e aos seus novos companheiros. Como fazer esse intercâmbio entre as novas concepções religiosas e as antigas? Então, Abigail responde, perdoa. Na verdade, ele pergunta como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens. Como é que ele se portaria? Ele já sabia o que esperar dos fariseus em relação ao Cristo, porque ele nasceu ali, ele se criou ali, cresceu e se desenvolveu intelectualmente junto do farisaísmo. Então, ele se perguntava, sabendo ele da indiferença que aqueles homens poderiam ter em relação à Boa Nova, se questionava como proceder. E Abigail responde, perdoa. Bom, aqui também ela fala como eu bem já disse, de um dos elementos fundamentais ao guia de como ser cristão. Para mim, todos esses apontamentos de Abigail nos formam cristãos, verdadeiros cristãos.
A preocupação de Paulo pairava justamente por saber o que esperar do outro lado. E a própria divindade, já preparando-o para enfrentar as animosidades e as indiferenças que estavam por vir, utiliza-se de Abigail como instrumento a preparar Paulo para as necessidades futuras. Ela sabia, todos sabiam o que iria acontecer e por isso prepara um dos principais instrumentos a auxiliar Paulo nesta jornada. Abigail, que também já vivenciara o perdão, no momento em que o seu irmão se desprende dessa vida e vai para um plano superior, ela vivencia este perdão. E por incrível que pareça, mesmo tendo a bênção de Gesiel, Paulo abandona Abigail. Ele, acima de tudo, não se perdoa. Ele não vivenciou perdão, nem mesmo a Gesiel, do qual não precisava ser perdoado, já que o algoz era o próprio Saulo, mas, acima de tudo, ele não se perdoa. Ele não se perdoava porque, no fundo, ele compreendia que todos os seus atos em relação a Gesiel tratavam-se de atos infundados e sem nenhum propósito, mas ainda assim, como um consectário, né, como na verdade divulgador das perseguições, Saulo sabia no íntimo que, acima de tudo, ele não se perdoava. E quanto nós devemos perdoar? Esta pergunta foi feita por Pedro ao Cristo, e aí Pedro pergunta 7 vezes e o Cristo responde não. 70 vezes 7. Esta passagem está em Bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos, em uma das passagens de Mateus. Então, quanto devemos perdoar? Se Deus nos perdoa diuturnamente por todos os atos, pequenos ou grandes, somos nós para questionarmos quanto devemos perdoar ao outro? Se Deus nos perdoa a todo instante por todas as nossas falhas, não que elas não tenham consequências, e elas terão, mas ainda assim elas são perdoadas. Quem somos nós para questionarmos o perdão para o outro? E lembrando ainda que o perdão que ofertamos ao outro, né, o ato de perdoar o outro, não é só benéfico para quem é perdoado, mas principalmente a paz de espírito que o perdão carrega consigo é primordialmente instalada em nós e não necessariamente no outro. Porque quando praticamos o perdão, e de fato não se trata de uma tarefa fácil, porque não o é, se fosse, talvez não estaria nem dentre os elementos, nem dentre as lições de Abigail, tampouco do mestre, que nos ensinou fartamente a perdoar. Ouvindo Paulo as considerações de Abigail sobre as providências que ele deveria adotar quando o desânimo o atingisse, ele ainda considera que a esperança sempre foi companheira dos seus dias mais ásperos. E ainda reconhecia que, conhecendo, na verdade, as falhas farisaicas ou mesmo as concepções religiosas que o farisaísmo impunha, a ligação com o poder, com a economia, ele indagava-se que se aqueles homens compreenderiam a boa nova de todo o coração, ou se seria fácil que aqueles homens compreendessem o que o Cristo estava propondo e apresentando, o que o Cristo tinha a nos oferecer. E ele lhe questiona então a Abigail: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E Abigail responde: perdoa. A preocupação de Paulo pairava-se justamente no que ele já tinha vivido. Ele questionava-se então como conciliar, como fazer a conexão
entre aqueles homens que já tinham determinados conhecimentos com os novos conhecimentos. E sabendo a divindade do que estaria por vir em relação às vivências de Paulo, ele utiliza-se de Abigail para instruí-lo ao perdão. E Abigail aqui ela é utilizada como fonte primordial das palavras do Cristo, como fonte carinhosa e gentil, até porque Paulo tinha em Abigail um reconhecimento enquanto espírito muito profundo. Ele tinha a conexão com Abigail daquele amor puro, daquele amor verdadeiro. Durante toda a sua vida, eles se propunham a protagonizar um amor em que planejavam filhos, constituir família. E Paulo levou em consideração todos esses ensinamentos porque tinha em Abigail o verdadeiro porto seguro. Nas passagens da obra, os momentos em que Paulo mais se tranquilizava, quando ainda não tinha se convertido, nos momentos em que mais se tranquilizava e trazia amor à sua jornada, era quando dos encontros com Abigail. E o primeiro ensinamento de Paulo sobre o perdão talvez tenha ocorrido quando, do falecimento, do desencarne de Gesiel, ele abençoa o casal e compreende as vivências e as lutas de Paulo. Abigail, mesmo diante do apedrejamento do irmão, não cultiva por Paulo qualquer ódio, qualquer rancor. Paulo é que, ao invés de continuar amando a mulher escolhida, diz: não dá certo, Abigail. Não temos, não há condições de permanecer com uma pessoa que é irmã do meu inimigo. E a minha religião me ensinou a não ter relações com pessoas ligadas ao meu inimigo. Abigail fica desolada. E eu acho que esta seja a primeira demonstração de perdão que Paulo aprendeu, que Paulo experimentou. Abigail, ela consegue tirar de Paulo tudo o que ele tem de melhor. E com este ensinamento, de fato, não se trata dos mais fáceis atos de um cristão, não se trata de uma tarefa fácil, mas ela é primordial, porque perdoar também é amar. Perdoar também é exercer a caridade, né? Quando, em passagem também do Evangelho, no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, encontramos a passagem de Mateus em que relata o questionamento de Pedro sobre quantas vezes, então, deveríamos perdoar ao Cristo. E Cristo responde: 70 vezes 7. E quantas vezes nós dissemos, não perdoarei? Talvez 70 vezes 7, né? O nosso caminho está sendo inverso. Ao invés de aprendermos a perdoar, nós estamos nos distanciando do que nos levaria a lugares inimagináveis. Primeiramente, devemos nos curvar ao nosso próprio perdão, à nossa própria imagem, e reconhecer em nós as fragilidades e, ao mesmo tempo, o amor que devemos ter conosco. O perdão, em forma de amor, é olhar para si e reconhecer que, apesar das falhas, nós temos muitas qualidades e que, a partir do reconhecimento das nossas imperfeições, caminharemos para elevados planos, porque com o nosso esforço de nos perdoarmos, chegar
há lugares como os de Abigail e Paulo, em que a tranquilidade de Gesiel em abençoar o casal faz com que Abigail abra o seu coração para a mensagem do Cristo, porque quando Gesiel abençoa o casal, faz em nome do Cristo e coloca todos eles a par do que seria esta obra. Ela se interessou em dado momento e assim se converteu. Paulo, de fato, levou algum tempo, mas também sob influências do próprio Gesiel que o acompanhara e também em forte interferência de Abigail, ele é levado a se converter. Para compreendermos o perdão, é necessário que compreendamos também a reencarnação. Por quê? Muitas vezes, e diga-se novamente, nós estamos a tratar de falhas e relacionamentos, principalmente relacionamentos, que advêm de causas anteriores. Então, problemas em encarnações passadas com um pai, uma mãe, ou mesmo aquele que se esbarra durante uma vida, nós nos deparamos com sentimentos de amargura, de decepção, e daí não compreendemos porque não sabemos quais foram as nossas faltas anteriores. E é preciso que saibamos que a partir das reencarnações nós recobramos e cobramos de nós que tomemos posições para melhorar, é que devemos aproveitar estas oportunidades para exercer o perdão. E as nossas relações, já que estão diretamente relacionadas às vidas passadas, quem sabe Paulo, Abigail e Gesiel não tenha sido momentos anteriores e se instalou nesta vida, né, nesta passagem desses três personagens, a oportunidade de selar o amor entre eles. Gesiel, por certo, fez. Abigail, com certeza, com toda a sua doçura e tranquilidade, amava Paulo, mesmo com todos os desacertos, mas amava-o com todo o coração. E tinha nele todos os projetos de vida. Paulo, por sua vez, levou um tempo, mas acompanhado e guiado pelos dois irmãos, ele consegue superar-se. E sabendo que, com esta aparição, Abigail e Gesiel estavam presentes em sua vida, acompanhando, não lhe faltava ânimo, não lhe faltaria mais ânimo a reconduzir a sua vida, a tomar as rédeas da sua vida para seguir os propósitos do Cristo, tendo em mente que ele deveria amar ao próximo, trabalhar, esperar e perdoar. Se o próprio Cristo perdoa as nossas falhas, sem que nós não tenhamos, sem que ele a nós não tenha causado nenhuma ofensa, como é que nós que causamos a outra pessoa qualquer dano e temos inúmeras perfeições, não vamos perdoar o nosso irmão, que assim como nós também nos causa dor? Então, meus amigos, sabendo da presença de uma Abigail em nossas vidas, porque nós temos com certeza aquele Espírito que nos acompanha, que nos guia e que nos orienta. Sabendo que Paulo tomou todos esses ensinamentos como lema de vida e, posteriormente, os aplicou em todos os passos, em todo o seu caminhar, façamos uma reflexão sobre o que está a nos dizer aquela Abigail que nos acompanha, o que está a nos orientar, quais são os propósitos que ele reservou para nós, o que estamos fazendo das nossas vidas. Hoje, nesta conjuntura em que nos encontramos, atravessando uma pandemia, estamos a amar aqueles que
principalmente aos nossos inimigos, não só aqueles que nos amam, mas estamos a amar aqueles que nos causaram mal, estamos a trabalhar ainda arduamente em prol não só de nós, mas da coletividade e da obra do Mestre, estamos a esperar pacientemente, crendo na fé, acreditando que o nosso amado Mestre está reservando para nós as melhores oportunidades. Estamos olhando para o alto e agradecendo que, mesmo atravessando uma pandemia, mesmo tendo atravessado todo esse longo percurso de isolamento social, nós ainda estamos jubilosos, né? Ainda nos alegramos com todas as dores que passamos e, acima de tudo, neste momento, estamos perdoando aqueles que nos fizeram mal ou a nós mesmos. Talvez nós precisemos refletir sobre os nossos atos através desse que eu chamo carinhosamente como guia para todo cristão, porque através das palavras de Abigail nós conseguimos retirar todas as nossas necessidades para que possamos nos tornar e sermos imagem e semelhança do nosso Mestre, para que consigamos chegar um pouquinho do que ele foi para nós. Então, será que nós estamos desenvolvendo e aproveitando todas as oportunidades para amar, trabalhar, esperar e perdoar? Tais ensinamentos, eles devem servir, com certeza, como base fundamental para todo o nosso proceder com a obra do Mestre, para todo o nosso proceder enquanto cristãos. É muito interessante quando estudamos o cristianismo primitivo, porque nós vemos questões muito iniciais, questões que aparentemente não deveriam, situações que não deveriam ocorrer, porque ocorreram lá nos primórdios do cristianismo, né? Mas, ao mesmo tempo, vemos repetir-se diversas vezes no nosso dia a dia. A dificuldade de amar, a dificuldade de trabalhar, a dificuldade de esperar e a dificuldade de perdoar são latentes, assim como foram para Paulo. E assim como Paulo tem a sua Abigail, o seu Gesiel, a proteger-lhe, né, neste momento da vida, nós também temos os nossos trabalhadores pontuais e afincos que estão conosco dia a dia, nos proporcionando as melhores oportunidades para crescermos. No entanto, nada disso ocorrerá se não tomarmos as rédeas das nossas vidas e das nossas atitudes. Não encontraremos no trabalho o aperfeiçoamento interior, se não nos colocarmos à disposição e assim realizarmos o trabalho. Não teremos, então, não compreenderemos, então, os desígnios do Cristo se não nos propusermos a amar. E ainda, não combateremos o desânimo destruidor se não saibamos esperar. E não conciliaremos as lições do Evangelho com as nossas indiferenças se não soubermos perdoar. Esta é a mensagem que Abigail nos traz, de puro amor, assim como ela foi durante toda a sua passagem nesta encarnação, de forma dócil, amável e muito tranquila. Ela nos ensina a sermos cristãos melhores. Então, é com muita felicidade que eu encerro o nosso estudo sobre tais ensinamentos tão profundos, agradecendo a Patrícia pelas oportunidades, agradecendo ainda ao Altíssimo por me proporcionar também
este trabalho a se realizar em prol, em seu nome, né? Tendo ele toda a misericórdia por nós, que saibamos nos conduzir da melhor forma e que a evolução e o progresso seja sempre o nosso lema. Obrigada, Patrícia. Nós que agradecemos, Mari, que preciosidade, suas reflexões. Espero ter contribuído. E muito. Tanto que agora nós vamos orar para agradecer. Sou eu quem faço a prece ou você quem faz a prece? Vamos contar com sua participação? Vamos. Vamos nos colocar numa posição confortável. Rogamos, Senhor, a Ti. Agradecemos por esta oportunidade e os Teus ensinamentos. Que as palavras de Abigail, ditas a Paulo um dia, sirvam de consolo para os nossos corações. Que de hoje em diante e para sempre saibamos a importância do amor, não só a Deus, mas saibamos a importância do amor ao próximo. Que não nos falte trabalho na seara do bem, não nos falte disposição para, através deste trabalho, elevar o Teu nome. Que não percamos a fé, que continuemos na luta da espera, sem, contudo, esquecermos da importância da continuidade do trabalho. Que saibamos, enfim, que com o perdão nós acalentaremos os nossos corações e o dos nossos irmãos. Que o Senhor esteja presente nas nossas vidas hoje e sempre e que conduza os nossos espíritos amigos e companheiros a nos orientar no caminho da luz e no caminho da esperança. Que a Tua misericórdia, Senhor, nos proporcione as melhores oportunidades para que possamos evoluir dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Até amanhã, gente. Obrigada. Obrigada a você, Mari.